Olha, tem todo mundo me perguntado, André, o que está acontecendo com o Banco BMG? André, eu vi lá que o banco custava R$ 2, agora está custando 3 e pouco. Será que mudou o fundamento do banco? Será que houve algum fato relevante que tenha mudado alguma coisa dentro da empresa a ponto de justificar preços tão altos quanto já foram praticados? André, será que agora vale a pena investir em Banco BMG ou será que esses preços são cilada? Bem, para contextualizar, eu preciso trazer alguns pontos que são extremamente importantes. Preciso te falar um pouco sobre dividendos, preciso falar um pouco sobre recompra de ações e preciso te mostrar ações detidas pelo controlador, para que a gente consiga analisar se o movimento interno e externo da empresa estão sendo bons e justificam você comprar ou vender as suas ações do Banco BMG. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Bem, certamente muitas pessoas olharam para um gráfico como esse aqui e falaram, poxa, aqui no dia 12 de dezembro de 2023, a ação custava seus R$ 2,45. E desde então, a ação se valorizou 42,86%. Foi uma valorização muito grande. Por quê? Porque ela decidiu pagar ali no finalzinho de 2023 dividendos correspondentes à época a mais de 10% de yield numa única tacada. Eles decidiram liberar ali muito do caixa da empresa. Se você quer saber um pouco se esse dividendo ele é recorrente, não recorrente, da onde que veio esse dinheiro, no final desse vídeo eu vou te recomendar um outro vídeo que eu falo exclusivamente sobre isso, se esse dividendo é sustentável ou não. Porque essa é uma informação extremamente importante para você que clicou nesse vídeo querendo saber se o dividendo de 2024 será tão bom quanto o de 2023. E aqui eu já peço para você uma certa calma, porque nós temos alguns itens que são importantes da gente olhar agora, que naquele outro vídeo eu não trabalhei. Então, fique comigo, tá bom? O que você precisa olhar aqui? Vamos para os comunicados. O comunicado que ela anunciou aqui em 2024 foi este daqui, que o Conselho de Administração aprovou um programa de recompra de ações. Então, aquisição de ações de emissão da própria companhia, tá bom? Um programa de recompra. A gente já vai dar uma olhada especificamente nisso, mas eu quero mostrar para vocês o outro lado da moeda. O lado que mostra se o controlador ele está junto conosco, acionistas. Se ele está fazendo movimentos que são bons ou ruins para a empresa. Porque, pensa comigo, você vai lá na Bolsa de Valores, você compra uma determinada empresa. Você que está de fora, você apenas tem os dados que eles te mostram. Eles podem colocar um dado mais bonitinho para você, mostrando ali o lucro, ou podem quase que esconder para você uma questão muito grande e importante que pode prejudicar os lucros futuros. Então você fica meio que refém disso. Só que quem que sabe exatamente os números? Quem que sabe as nuances da empresa? Quem que sabe todos os meandros ali, todas as vielas que nós temos dentro da empresa e que sabem se no futuro ela trará lucro ou prejuízo? São apenas os controladores. E exatamente por isso que a gente consegue, através da CVM, enxergar se esses controladores estão comprando ou vendendo ações, porque isso pode dizer algumas tantas coisas para a gente. Primeira coisa que isso pode dizer, se os controladores estiverem comprando mais ações, significa que eles estão otimistas com a empresa. Otimistas que a empresa trará melhores resultados. Otimistas, talvez, de que a empresa está num valor tão baixo na nossa bolsa que vale a pena recomprar as próprias ações ao invés de fazer algum investimento. Por outro lado, porém, se o controlador estiver vendendo, significa pelo menos duas coisas. Ou que ele enxerga que lá no futuro a empresa não desempenhará tão bem quanto ela está desempenhando, ou que ele tem um programa de remuneração com base em ações. Significando o seguinte, eu, André, sou, por exemplo, controlador do Banco BMG. Se no final do ano o BMG me dá o lucro, eu tenho direito a mais ações. E eu posso fazer o que eu quiser com essas ações. Eu posso revendê-las no mercado, eu posso permanecer com essas ações, eu posso fazer o que eu quiser. Então você tem, nesse caso de venda de ações, pelo menos duas coisas que eu acho que são importantes. Ou você tem esse programa aqui de remuneração das ações e o controlador pode fazer o que ela quiser. E isso não quer dizer que a empresa está boa ou não. De vez em quando o controlador recebeu aquele bônus e ele falou, poxa, eu quero quitar meu apartamento, quero comprar um carro novo, então vou me desfazer dessas ações que eu ganhei e tudo bem. Por outro lado, se ele não tiver esse programa de remuneração com ações e ele estiver vendendo,
talvez isso seja um mau sinal. Para que a gente comece a enxergar isso daqui, eu vou trazer vocês para um documento muito importante que foi publicado em janeiro de 2023. Aqui, basicamente, nós temos um consolidado das ações que estão em tesouraria. Aqui é importante porque eu vou linkar com vocês o programa de recompra de ações, tá bom? O que são ações em tesouraria? Aqui é importante eu já diferenciar um pouco das ações que são do controlador. Vamos lá. Quando você tem uma empresa, pensa que você tem um potinho de várias ações. E você tem que remunerar cada uma dessas ações. Só que você consegue deixar algumas ações no que a gente chama em tesouraria. Tesouraria basicamente seria um outro potinho. Potinho esse que você não distribui lucro, que não tem direito a nada. É um cantinho que você deixa ações, vamos dizer assim, que estão de lado. Ações que não têm nenhum direito, mas que elas permanecem lá. Elas não têm direito a dividendos, elas não têm direito a voto, elas não têm direito a nada. Só que essas ações elas podem ser usadas, como eu comentei, naquele programa de remuneração dos controladores. Então eu tenho ali em tesouraria. Eu posso cancelar, eu posso vender essas ações, eu posso remunerar meus controladores, eu posso, por exemplo, bonificar os acionistas que eu tenho. Então imagina que ela pega essas ações e bonifica você, por exemplo, com 1, 2, 3 ações. Ela pode fazer isso. E esse programa de recompra de ações, ele é exatamente muito interessante porque ele permite que você faça N coisas. Eu não vou trabalhar aqui com vocês se a recompra de ações, como que ela funciona, se ela é boa, se não é, enfim, isso eu vou deixar para um próximo vídeo. Se você quiser, claro, deixa aqui embaixo, porque eu estou sempre olhando os comentários. Mas eu quero mostrar para vocês na tesouraria o quanto que nós temos aqui então. Então, olhando para esse dado aqui, você pode ver com bastante clareza que em janeiro de 2023 nós tínhamos aqui em ações preferenciais 200 mil ações preferenciais, 202.532. E o que acontece? Até o último documento que nós temos, que é de novembro, você vai poder perceber que ocorreram algumas modificações. Nós temos agora, aqui em tesouraria, 169 mil ações preferenciais. Por quê? Muitas delas estão sendo vendidas por conta de determinação de ações judiciais. E aí você pode ver, no dia 13, foram vendidas 721 ações. E aí você tem esse valor que é posto lá numa conta judicial, enfim, isso não é problema nosso, o importante é você saber que algumas das ações aqui da companhia estão sendo pegas aqui dessa tesouraria para você fazer frente a alguma despesa judicial, para fazer alguma custa aqui ou condenação judicial, tá bom? Eu vou trazer vocês para um outro documento que eu acho que é importante para a gente começar a dar olhada em alguma coisa, que é o seguinte. Esse programa de recompra de ações. Eles disseram o seguinte, que eles estão autorizados em janeiro de 2024 até 2 de julho de 2025 a fazer a aquisição de até 13 milhões de ações preferenciais. E aqui nós precisamos fazer uma conta porque eles colocam algo que não bate. Não bate. E eles falam assim, de emissões preferenciais, de emissão da própria companhia, correspondente a até 10% das ações em circulação. Isso daqui é muito importante. Por quê? Vamos dar uma olhada neste documento que se chama ITR. E aqui você já começa a ver algumas coisas, no mínimo, estranhas. Olha só. Quando você pega a quantidade de ações ordinárias, que estão apenas com os controladores, nós temos 372 milhões. Quando você vê as ações preferenciais, você tem 210 milhões. André, 13 milhões, 10%, não está batendo com nenhum valor aqui. Vamos lá. Se você pegar todas as ações em circulação, nós temos 583 milhões. Se pegarmos 10%, estamos falando de 58 milhões de ações que podem ser recompradas. Ainda que você pense o seguinte, poxa, mas eu só consigo recomprar aquilo que não está na empresa, eu estou falando apenas das ações preferenciais. E ainda que a gente considere, mais uma vez, que são 10%, 10% aqui de 210 milhões dariam pelo menos 21 milhões. Se você for mais atento, você vai perceber que esses 21 milhões não estão batendo com esses 13 milhões, tampouco com 10% das ações em circulação. Então, alguma coisa aqui não tá certo. Tudo bem, é apenas uma questão formal, mas é muito importante da gente saber, porque de 13 milhões para 21 milhões, nós temos pelo menos 8 milhões de ações que poderiam ser recompradas com base aqui nesse fato relevante. Claro, até 2025. Não significa que eles vão comprar agora tudo isso aqui, eles vão escolher o melhor preço e tudo bem. E é importante você ter essa noção, porque essas ações que, por mais que aqui esteja errado, isso mostra pra gente algumas coisas. Mostra que a companhia ela está vendo que hoje, no preço de tela, a empresa está subavaliada, significando, de uma certa maneira, que existe um certo valor ainda a ser destravado.
É importante, mais uma vez, você ter sempre em mente que quando você tem uma ação como o Banco BMG, que pode trazer uma mudança muito rápida ali dentro da sua base acionária, até mesmo das ações que estão em circulação, você precisa estar atento a esse tipo de movimentação que a empresa está fazendo. E para isso eu preciso trazer vocês aqui para um documento que é bem parecido com aquele que eu estava mostrando há pouco para vocês, que é o formulário consolidado, tá bom? Formulário consolidado de negociação de administração e pessoas ligadas. O que isso aqui significa? Lembra que eu te falei que o controlador ele pode sair, entrar, fazer o que ele quiser com as ações? E olha só que interessante esse ponto aqui. Você vai poder perceber que o grupo de pessoas, o controlador, o que ele está fazendo com as ações? E esse documento é de fevereiro de 2023. As ações ordinárias, que são 206 milhões, ele não fez muita coisa. Mas olha só o que ele está fazendo com as ações preferenciais. E o que é importante você perceber? Você precisa enxergar o que aconteceu depois. Perceber se houve alguma modificação em ações ordinárias ou ações preferenciais. Para isso, eu vou trazer vocês aqui para esse documento que é de maio de 2023. O que eles colocam? Que hoje o grupo controlador tem 329 milhões de ações ordinárias, tá bom? E ele tem, isso que importa mais pra gente aqui, porque nós temos as ações preferenciais, ele tem 40 milhões de ações preferenciais. Lembra que eu te falei lá no começo do vídeo? Que se o controlador estivesse otimista com a empresa, ele poderia comprar mais ações? Ele poderia colocar mais dinheiro na companhia, sabendo que lá na frente ele provavelmente vai ser recompensado por isso? Então, isso é muito interessante. Claro, você precisa saber também que nós temos a recompra de ações para você remunerar os controladores ou para você ter aquele programa baseado em remuneração com base nas ações. Então, isso é muito importante você saber, tá? Eu quero trazer vocês aqui para o mais distante, vamos assim, para o mais atualizado que nós temos, que é o formulário de novembro, mostrando que eles permaneceram com essa mesma quantidade de ações, tá bom? 40 milhões. Por fim, eu quero trazer vocês aqui para essa tela, porque ela vai quase que justificar o porquê que os controladores estão tão otimistas assim. Por mais que você não tenha alguns indicadores tão bons como nós temos em outras empresas, você consegue enxergar através do P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial, que essa empresa tem um desconto de pelo menos 50% em relação a tudo que ela vale. Esse indicador não é totalmente correto com base no que nós temos de balanço. Por quê? Você precisa saber que essa empresa ela não contabiliza como prejuízo, vamos dizer assim, ou como algo que esteja no passivo dela, algumas demandas de natureza trabalhista e fiscais que são importantes para você ter uma melhor compreensão sobre o valor patrimonial dessa empresa. Porque estes passivos que não estão sendo contabilizados, eles reduziriam o valor patrimonial. O que, em relação a essa conta aqui, faria com que o valor patrimonial, ou na verdade P sobre VP, subisse um pouco. Então hoje, alguns especialistas dizem que nesse patamar de preço, o preço sobre o valor patrimonial está muito mais próximo do seu 0,75 do que seu 0,50. Exatamente por isso, você já consegue enxergar que existe uma gordura, não tão grande quanto 50%, mas 25% em relação ao preço sobre valor patrimonial. Se olharmos alguns outros indicadores, você vai poder perceber que o CAGR de receitas nos últimos 5 anos foi até que interessante, 19%, e nos últimos 5 anos o lucro, 78%. Você precisa saber também que no segundo trimestre de 2023 essa empresa reportou um prejuízo. Talvez por conta de alguns números ainda distorcidos, uma empresa que não tem efetivamente 5 anos em bolsa, esses números estão um pouco maquiados, não estão efetivamente tão justos quanto nós veremos quando ela tiver efetivamente 5 anos. Mas eu quero que você perceba algo que para mim é muito importante e aqui eu já encerro com vocês, que são as margens dessa empresa. A margem líquida, na casa aqui dos seus 3%, é algo que me indica algo fundamental nesta empresa e que você precisa compreender, e aqui eu vou trazer você para mim para a gente conversar sobre isso. Quando você tem uma empresa grande e que você consegue fazer várias movimentações dela, significa que o gestor, aquela cabeça que está em frente a toda a companhia e consegue direcionar para onde será feito o empréstimo, qual será a linha mais razoável deles, como que eles vão operacionalizar tudo, essa pessoa com uma margem líquida baixa tem pouca margem de segurança para fazer movimentos bruscos. E se esse gestor fizer um movimento muito brusco e essa margem que já é baixa for realmente prejudicada por conta de movimentos não tão bons, você vai para prejuízo. Melhorando um pouco o que eu quis dizer. Quando você tem uma empresa, por exemplo, que a cada 100 reais
que ela empresta com o banco, ela tem apenas 3 como lucro, significa que se você fizer algum movimento errado, esses 3 podem ser muito prejudicados e você vai então para o prejuízo. Se você tem uma empresa, por exemplo, com uma margem de 20%, se esse gestor ele fizer um movimento, talvez para tentar conseguir mais receita, para conseguir alcançar um público novo, mas isso não der certo, essa margem de 20 pode cair para 15, para 12, mas ele vai continuar dando lucro. Claro, a ação vai ter a sua correspondente queda, porque o lucro vai cair, isso é normal, mas ele não vai dar prejuízo. Por outro lado, quando você tem uma margem pequena, você não consegue ter uma manobra tão grande a ponto de você custar alguns pontos de margem. E é exatamente por isso que eu acho que o Banco BMG ele acaba sendo, por um lado, seguro, já que ele tem um crédito consignado como a sua principal vertente, mas um banco também muito travado e por isso mesmo mais arriscado. Porque ele é travado e qualquer movimentação que exija um dispêndio de capital fará consequentemente com que, se ele não acertar, ele tome muito prejuízo na cabeça. Eu particularmente penso que as últimas movimentações no sentido de adquirir a totalidade ou uma boa parte ali da BMG Seguro, BMG Seguridade, têm sido movimentos muito acertados. Algumas empresas que eles estão comprando e colocando dentro do ecossistema deles também têm sido movimentos, a meu ver, acertados. Eu só quero enxergar agora, no futuro, como todo esse ecossistema vai conversar. E se esse ecossistema conversando bem, se essa margem vai subir, pelo menos ali para casa seus 8, 9%, que já começa a fazer com que aquele ponto positivo de um crédito consignado consiga conversar com uma margem razoavelmente aceitável para o banco começar a ter uma certa mobilidade e conseguir apostar num sentido, tentar um crédito no outro sentido, e talvez tudo isso consiga confluir para você ter um bom retorno nesse ativo, tá bom? Então, se você gosta do Banco BMG, deixa aqui embaixo, e querendo uma análise a respeito dos dividendos, vou deixar esse vídeo aqui no final. Então, por hoje é isso, muito obrigado, tchau!